Graça e paz, tudo bem a todos? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu queria convidar vocês a pegar caneta, papel, para que a gente vai começar numa jornada de estudo bíblico, tá bom? Eu tô querendo abordar mais o estudo bíblico, mais a palavra de Deus e algumas coisas que a gente tem dúvidas, tá bom? Então, assim, esse estudo vai ser abrangente, vai ter muitos temas daqui para frente. Então, o que eu vou começar a abordar é um texto muito bom, que está em Romanos 8. E esse texto que está em Romanos 8, ele vai abrir outros temas, tá bom? Então, a gente vai, primeiramente, trabalhar nesse texto. Eu vou ler o capítulo todo, tá? Então, por favor, aqueles que querem estudar comigo, pegue a caneta, a Bíblia, o papel e vamos acompanhar a leitura para que possamos tirar algumas dúvidas que a gente tem ao decorrer deste capítulo, tá bom? Vamos lá. Agora não há nenhuma condenação, olha lá. Agora não há nenhuma condenação para aqueles que estão unidos em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito que nos trouxe vida por causa da nossa união em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado da morte. Então aqui está falando que não há mais nenhuma condenação, tá? Não há mais nenhuma condenação sobre isso. E que Jesus, a missão de Jesus veio para nos libertar da lei da morte, mas nos dá a lei do Espírito de Deus. O que isso quer dizer? Está falando sobre a velha aliança e a nova aliança. Mais pra frente eu vou estar abordando com mais detalhes sobre esse tema, tá? Mas vamos lá, decorrer do texto, ele vai nos responder, tá bom? A lei de Moisés não pôde fazer porque a natureza humana era fraca. E Deus fez. Ele condenou o pecado da natureza humana, enviou o seu próprio filho que nos enviou, que veio na forma de nossa natureza pecaminosa para acabar com o pecado. Vamos lá, aqui tem uma informação muito importante. Então, Deus deu o seu único filho para vir aqui na terra para nos livrar dessa natureza pecaminosa. Ok? Mas como ele veio de uma forma da nossa natureza pecaminosa, mas ele não se corrompeu à natureza humana. Ele se fez carne. Jesus se fez carne. Ele não se fez carne para viver da forma pecaminosa que é da nossa natureza, mas ele se fez carne, ele se fez homem para sentir as dores, para sentir o que a gente vive. Para que Deus, ele é justo em tudo que ele faz. Então ele deixou o seu único filho para viver conforme a natureza, mas não se corrompeu a ela. Ok? Vamos lá. Deus fez isso para que Deus fez isso para que a ordem justa da lei pudesse ser completamente cumprida por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus, não de acordo com a natureza humana. Então, Deus nos deu o Espírito de Deus para que possamos, de acordo com a natureza humana, quer dizer, de acordo com Deus nos deu o Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, para que não possamos mais viver da natureza humana, tá? Desculpa que eu acabei tendo uma divergência na colocação, mas vocês entenderam, né? Que ele deu o Espírito de Deus para que não possamos mais viver da forma da natureza humana. E aí, mais para frente, vai estar respondendo esse critério. Por que vivemos, porque os que vivem com a natureza humana, quer tenha a sua mente controlada por ela, mas que vivemos como o Espírito de Deus,
quer que tenha a mente controlada pelo Espírito. Então, as pessoas que são aquelas pessoas que entregaram a vida para Jesus, aquelas pessoas que entregaram a vida para Ele, para viver pelo Espírito de Deus, ela não é controlada pela a natureza humana, mas sim pelo Espírito de Deus. Então, nós que entregamos a vida para Jesus, você que entregamos a vida para Jesus, não somos mais controlados pelo a natureza humana, mas sim pelo Espírito de Deus. Amém? Guarda essa informação que eu vou abordar ela mais para frente. Ter a mente controlada pela natureza humana produz a morte. Lembra da lei da morte? Que era a primeira lei. Então, por que a lei da morte? Porque o povo que vivia naquela época eram controladas pela a natureza humana que produzia a morte. Amém? Vocês estão entendendo? Mais pra frente vai estar esclarecendo mais sobre isso. Então, as pessoas antigamente, porque não tinha a graça, a velha lei, tá? Não tinha a graça, eram controladas pela natureza humana que produzia a morte. Vamos lá, para não prolongar. Mas ter a mente controlada pelo Espírito produz vida e paz. Então, aquele que vive pelo Espírito de Deus produz vida e paz. Não há lugar. Quando você entrega a vida para Jesus, quando você vive no Espírito de Deus, não há lugar para a natureza humana. Não há lugar ao pecado. Não há lugar você ser controlado pelas suas vontades. Não há lugar para você ser controlado pelo a sua natureza pecaminosa. Não há lugar. Você vive em espírito. Vamos lá, capítulo 7. O ser se torna, o ser humano que se torna inimigo de Deus, quando a mente é controlada pela natureza humana. Então, quando a pessoa é controlada pelas suas vontades, seus desejos, seus caprichos, seus luxos, ela já é controlada pela natureza humana, acaba se tornando inimigo de Deus. Guarda essa informação que mais decorrer da leitura aqui, ela vai ser respondida. Porque ele não obedece à lei que Deus, e de fato não pode ser condenada por ela. Entendeu? Peraí que a gente vai entrar de novo. Vamos lá. Porque ele não obedece à lei de Deus, e de fato não pode obedecer ela. Então, assim, a pessoa, quando ela já vive na vida humana, que ela vive na natureza humana, ela não consegue obedecer à lei, obedecer a Deus, o todo. Porque já não pode, ela não consegue, ela não tem esse controle. Mas vamos lá que as dúvidas vão ser esclarecidas. E o que obedecem à sua natureza humana não pode agradar a Deus. Amém? Porém, você que vive, olha aí, capítulo 9. Porém, que você vive como manda a natureza humana, mas não vive como a natureza humana, mas vive com o Espírito de Deus. Quer que Desculpa, vamos lá de novo. Porém, você que não vive como manda a natureza do homem, mas como o Espírito de Deus quer, se é que de fato o Espírito de Deus vive em você, olha aqui, tá vendo? Tem pessoas que falam, não, mas eu vivo pelo Espírito de Deus, eu vivo conforme Deus quer. Mas ele fala aqui, e se que de fato o Espírito de Deus vive em você, porque para você viver em espírito, o Espírito de Deus tem que habitar em você, tá? Não adianta você falar que você vive em Espírito de Deus e não vive, ok? Vamos continuar. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele.
A pessoa que fala, eu vivo em Espírito de Deus. Se de fato você vive, amém. Mas quem não tem o Espírito de Deus, não pertence a Ele. Você não pertence a Ele, a pessoa que não vive no Espírito de Deus. Mas, vamos lá, no 10. Mas se Cristo vive em você, isso quer dizer que embora o corpo vá morrer por causa do pecado, porque você, o Espírito de Deus é vida, porque você tem sido aceito por Deus. Então assim, o nosso corpo, a carne, ela vai morrer, tá? Mas aqui ele fala, mas que se Cristo vive em você, isso quer dizer que embora que o corpo morra por causa do pecado, porque o corpo ele morre por causa do pecado, para você o que o Espírito de Deus é vida, você continuará vivendo, porque o Espírito de Deus é vida, porque você tem sido aceito por Deus. Vamos decorrer aí para não demorar, tá? Se vive em você o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus, ele ressuscitou, o Espírito de Deus ressuscitou Jesus. Então, aquele que ressuscitou Jesus Cristo, dará a vida aos seus corpos mortais. Então, o que está aqui querendo dizer? A vida que ele está querendo dizer que ressuscitou Jesus é a vida que vai nos ressuscitar. Mesmo que o nosso corpo morra, mas a nossa alma, o nosso espírito sempre viverá. Amém? Eu sei que isso daqui já é um elo para outro assunto, mas eu vou abordar esse assunto mais para frente, tá bom? Guarda essa informação, porque eu sei que é uma informação que vai ser... Lembra que eu falei para vocês? Uma porta abre a outra. Então, mais para frente eu vou estar falando sobre isso. Vamos guardar esse capítulo. Vamos lá então, continuando. 12. Portanto, meus irmãos, temos uma obrigação que há de não viver de acordo com a nossa natureza humana. Então, assim, você que vive natureza do Espírito de Deus, é uma obrigação não viver de acordo com a natureza humana. Guarda essa informação, porque ela é muito preciosa. Porque isso daqui é uma explicação da graça, tá? Isso daqui é claramente a explicação de uma graça. Portanto, meus irmãos, aqueles que você tem a obrigação de não viver de acordo com o Espírito. Porque, vamos lá, 13. Porque se você vive de acordo com a natureza humana, estão indo para a morte. Mas se pelo Espírito de Deus matam a sua ação pecaminosa, você viverá. Então, o Espírito de Deus, ele já mata a ação pecaminosa do nosso corpo. Por isso que nós vivemos em espírito e em verdade. Lembra dessa passagem? Vamos lá, porque senão vai demorar. Vocês viverão, agora 14. Pois tudo que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus tem dado a vocês. E não tornais escravos. E não faz o que... não torna-se escravo. E não faz aquilo que tem medo. O que Paulo está querendo dizer? Porque Paulo escreveu essa carta aqui. O que Paulo está querendo dizer? Não tornais mais escravos. Escravo não só quer dizer escravo das suas vontades, tá? Porque quando você vive em espírito, você não vive mais na natureza humana. Mas ele está falando escravos. Escravos que está querendo dizer da lei da morte, tá? Você está na lei do Espírito de Deus. Quando você vive na lei da morte, que é a antiga aliança, praticamente você era um escravo, porque você tinha que fazer aquilo ali para você não ser condenado pelos seus pecados. Mas quando Jesus veio aqui na terra,
Ele te deu a chance de você viver em espírito. Viver debaixo da lei do Espírito. Debaixo da nova aliança, da graça de Deus. Isso também já é outro assunto que eu também vou estar abordando lá pra frente. Tá? Eu sei que ainda essa explicação ela é bem resumida, tá bom? Vamos lá. 16. O Espírito de Deus se une com o Espírito para afirmar que nós somos filhos de Deus. Então o Espírito de Deus, ele nos faz filhos de Deus. Jesus veio aqui para nos tornar filhos de Deus, e isso vai ser explicado para frente. Vamos lá. Porque nós somos filhos, herdeiros, e as bênçãos que ele guarda para o seu povo também é herdado com Cristo, e que Deus tem guardado para ele. Então somos herdeiros, somos filhos. Através do Espírito Santo, através da morte de Cristo, nós somos filhos e herdeiros. Junto com herdeiros com Cristo. Mas aí também ele te dá uma... Tá, vocês são herdeiros? Espera aí, que também tem o porém, tá? Porque se participamos do sofrimento de Cristo, também tornamos parte da sua glória, tá? A gente faz parte da glória de Cristo, ok? Mas também ele te dá... Vamos lá, capítulo 18. Eu penso que o que sofrem neste mundo não pode ser comparado do jeito nenhum da glória que será revelada. Olha aí. Peraí que eu já vou explicar. O universo todo, com muito desejo e esperança, guardar o momento que os filhos de Deus serão revelados. Aqui é uma promessa. Amém? Isso daqui é uma promessa. Então, assim, vamos lá. Isso aqui é um assunto muito, muito longo, mas eu espero que vocês possam entender. Eu vou ler de novo para vocês entenderem. O universo todo, com muito desejo e esperança, guarda o momento em que os filhos de Deus serão revelados. Porque o universo se tornou se tornou inútil. Porque o universo se tornou inútil. Não pela sua vontade, mas porque Deus quis que fossem assim. Então, assim, o mundo para nós, filhos de Deus, se tornou inútil por causa do pecado, por causa de muitas coisas que foram acontecendo com a humanidade. Mas ele fala que os filhos serão revelados, tá? Isso aqui é uma promessa, que no fim do tempo, quando Jesus voltar, os filhos, a igreja, a noiva de Cristo, será levada aos céus. Amém? Também eu vou estar explicando com mais calma aqui, tá? Então vamos lá. Porém existe, vamos lá, capítulo 20. Continuando no capítulo 20. Porém existe essa esperança. Um dia o próprio universo ficará livre da escuridão e da decadência, tornará parte gloriosa e liberdade dos filhos de Deus. Então, esse mundo que a gente está vivendo, essas coisas que estamos vivendo, ela será livres, porque não haverá mais escuridão e nem decadência, tá? Porque Jesus, quando ele voltar, os filhos de Deus e toda a glória e a liberdade dos filhos de Deus será feito. Tudo isso será concluído quando Jesus voltar. Amém? Pois, vamos lá, 22. Eu não vou prolongar, senão vai demorar muito. Pois sabemos que até agora o universo todo geme com dores igual às dores de parto. E não somente o universo, mas nós que temos o Espírito como um Espírito presente que recebemos de Deus. Gememos dentro de nós, mesmo quando esperamos Deus nos faça ser filhos libertos completamente. Então, assim, aqui ele não está falando que nós somos filhos de Deus, que a gente não vai ter as nossas aflições. Aqui a gente vai ter, mas esperamos.
para que Deus nos faça filhos libertos completamente, tá? Então essa decadência do mundo não vai ser para sempre. A gente tem essa promessa que quando Jesus voltar, ele vai nos fazer livre, que nós vamos viver o melhor. Amém? Isso como eu falei, esse capítulo ele abre outras dimensões, mas vamos continuar prosseguindo. Porque por isso, em meio da esperança, fomos salvos, mas se já estamos vendo que esperamos, e isso não é mais esperança, pois quem que está esperando por alguma coisa está... Peraí, desculpa, vamos lá, 24. Porque foi por meio da esperança fomos salvos, mas se já está vendo que esperamos não é mais esperança, pois quem que está alguma coisa está vendo, pois esperamos que aquilo que ainda não estamos vendo, esperamos com paciência. Aqui está falando a fé. Mesmo que a gente não consiga ver, mesmo que a gente não veja, de alguma forma a gente não consiga ver esperança, de alguma forma a gente não consegue ver o que Deus está prometendo, ele fala, espere com paciência. Espere com paciência. Calma que as coisas vão acontecer. É uma promessa e Deus, quando ele faz uma promessa, ele cumpre. Amém? Assim, vamos lá, 26, pra gente não demorar. Assim também o Espírito de Deus nos ajuda na nossa fraqueza. Não sabemos como devemos orar. Olha aí, não sabemos como devemos orar. Mas o Espírito de Deus, com gemidos e com palavras que não podemos explicar, depende que Deus, pede a Deus em nosso favor. Então, sabe aquele momento que você está sofrendo, você está gemendo e que você não consegue orar, mas as suas lágrimas, o seu sentimento, o Espírito Santo, que é o seu guia para orar e ler a Bíblia, ele vai fazer a seu favor. Ele vai estar pedindo a seu favor. Vamos lá, continuar. 27. E que Deus, que vem dentro de nossos corações, das pessoas, conhece qual o pensamento do Espírito, qual o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a vontade de Deus. Então assim, ele pede ao nosso favor, mas com a vontade de Deus, tá? 28. Pois sabemos que tudo que as coisas de Deus trabalha para o bem daqueles que amam, e aqueles quem ele chamou de acordo com o seu propósito. Então ele chama você com o seu propósito. Amém? Então ele sabe todas as coisas para aqueles que amam a Deus. Ele sabe o que você precisa. Amém? Porque aqueles que Deus já havia escolhido, olha aqui, que informação preciosa. Porque aqueles que Deus já havia escolhido, ele também separou para se tornar como seu filho. Então você foi escolhido. Isso também é uma outra porta para a gente entrar em outros assuntos. Mas você foi escolhido. Ele escolheu desde o ventre da sua mãe. Isso daí também fala em outras passagens, tá? Ele escolheu para você se tornar filho. E fez, vamos lá, e fez que para os filhos fossem os primeiros entre muitos irmãos. Então você, entre muitos irmãos, muitas criaturas de Deus, a humanidade, você foi escolhido para ser os primeiros, tá? Entre todos. Amém? 30. Assim Deus chamou o que havia separado, e não somente os chamou, mas também aceitou, e não somente nos aceitou, mas também partiu a sua glória com eles. Amém? Vamos prolongar, porque senão a gente não vai terminar. Vamos lá. 30. Diante de tudo isso,
pedimos, 31. Diante de tudo isso, o que pedimos dizer, o que podíamos dizer? Se Deus está no nosso lado, quem nos vencerá? Ele nos deixou de entrar em, ele nos deixou de entregar nenhum do seu próprio filho, mas ofereceu a todos nós. E ele nos deu o seu filho. Será que não nos dará também a graça a todas as coisas? Então, assim, aqui fala que Deus deu o seu único filho. Ele deu o seu filho. Como que ele oferecerá a todos nós, se ele deu o seu único filho? Será que nós dará também a graça para todas as coisas? Vamos lá. Quem acusará o povo escolhido de Deus? Isso aqui são perguntas. Medita também, pessoal. Medita nisso. O que o próprio Deus quer nos declarar que nós não temos que... Desculpa. O que é o próprio Deus quem declara que eles não têm culpa. Poderá alguém condená-los? Foi Cristo quem morreu, o melhor quem foi, ressuscitou, está, olha aqui, essa informação aqui é importante, 34, 34. Porém, quer dizer, poderá alguém condená-los? Foi Cristo quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em nosso favor. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Será que o sofrimento e a dificuldade perseguirá a fome, a pobreza e o perigo da morte? Então, aqui ele está falando: quem nos defenderá? Não foi Cristo que veio aqui e que deu a vida para nós? Não foi Ele que nos deu? E olha aqui que importante essa informação, que eu também vou abordar mais para frente. Então, o amor de Cristo nos separará dos sofrimentos, das dificuldades, das perseguições, da fome. Então, aqui ele fala, como diz a Escritura Sagrada, por causa de ti estamos em perigo da morte. O dia inteiro somos tratados como as ovelhas que vão para o matadouro. Então, assim, todas essas dificuldades que vivemos não separará de Cristo. Mas não quer dizer que a gente não vai viver, tá? Não quer dizer que a gente não vai passar aflições, tá bom? Deus não tá garantindo que a gente vai viver uma vida promíscua, uma vida tranquila, uma vida sem fazer nada, uma vida procrastinadora. Não, a gente vai viver aflições, a gente vai viver todas as dificuldades, mas separados de Cristo não, sempre com Cristo, tá? Em tudo isso temos a vitória por meio daquele que nos amou. Temos vitória de tudo isso que a gente vai viver, tá bom? Pois eu tenho a certeza que nada pode nos separar do amor de Deus, e nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente e nem o futuro. Então, aqueles que são escolhidos de Deus, nem o presente, nem o futuro, nem o passado, nada nos separar, porque a gente já é escolhido, a gente já é separado. Então, Deus, ele ama por meio de Cristo. Então, Cristo nos deu essa possibilidade de ser amado. Amém? Vamos lá, 39, já tô acabando, tá? Nem o outro mundo, quer dizer, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo, que está falando o céu, o inferno. Nem todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. E que nós, por meio de Cristo, nosso Senhor. Amém? É uma palavra poderosa. Eu queria também dar pra ver se eu não perdi nenhuma colocação importante. Mas aqui, ó, a gente não vive mais a pessoa que entregou a vida para Jesus, que
que está vivendo para Cristo não vive mais pela natureza humana. Já aprendemos isso, ok? Aprendemos que também ali está falando sobre a lei do Espírito de Deus e a lei do pecado da morte, que quer dizer a lei a lei antiga, a lei velha e a lei nova, que é através de Cristo, uma nova aliança. Quando Jesus veio aqui, ele fez uma nova aliança com o teu povo. Fala também sobre que nós não somos mais escravos, amém? Paulo também fala sobre que somos herdeiros com Cristo Jesus. O que mais? Para não deixar nenhuma coisa a mais. Então assim, então nada poderá nos separar do amor, né? Nada poderá nos separar de Deus, nada poderá nos separar de Cristo. Então temos aí 3 temas que eu vou abordar com o decorrer, que também são elos, não são elos, são portas que são abertas através dessa passagem. Vamos lá. Deixa anotado que a gente vai abrir esse tema nos outros decorrer dos outros vídeos. A graça, ela é legalista. A graça, ela é legalista. Guarda, porque a gente vai fazer também esse tema. Somos escolhidos? Nós somos escolhidos? E o terceiro, Jesus, onde ele está? Agora, nesse exato momento, onde que ele está? Então, serão 3 temas que eu vou abordar mais pra frente, tá bom? Então, pessoal, obrigado por vocês terem assistido até aqui. Eu peço que vocês curtem, comentem, compartilhem. Aqueles que tiveram dúvida, deixa aqui nos seus comentários, aqui no comentário deste vídeo. E é isso, pessoal. Eu queria muito que Deus alcançasse muitas vidas que têm dúvidas, como todo cristão tem dúvidas. A palavra de Deus, eu só vou estar lendo a palavra de Deus, eu vou estar trazendo só a palavra de Deus, a luz da palavra de Deus, que é o nosso caminho, tá? De todo cristão. E toda observação que a gente vai ter é só através da palavra de Deus, tá bom? Obrigado por tudo, obrigado por você ter assistido esse vídeo, que Deus abençoe vocês e até a próxima, tá bom? Amém!